E vamos abrir a palavra em Romanos capítulo 3. E vamos ler do versículo 9 até o versículo 20. Romanos 3, versículo 9 até o 20. Eu vou ler. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? De forma nenhuma, pois já temos demonstrados que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Agora preste atenção. Não há justo. O que, pastor? Não há justo? Não. Nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, preste atenção, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Nessas últimas 2 sextas-feiras, o que nós falamos? Falamos sobre o efeito que o pecado trouxe na raça humana, e que toda a raça humana é uma raça destruída, estragada, morta espiritualmente. E para que eu possa entender a graça de Deus, entender a obra da cruz, eu tenho que ter dentro do meu coração muita clareza do que o pecado trouxe para o ser humano, a destruição de toda a raça humana. Eu tenho que compreender isso muito bem, que toda a raça humana é destruída, é incapaz de voltar-se para Deus por si mesma. Nenhuma obra que a raça humana, qualquer ser humano venha praticar é digna de trazer o homem de volta a Deus ou Deus de volta ao homem. Então, uma coisa que você tem que ter na sua mente: o ser humano é incapaz de resolver o problema do pecado. Ele pode ser religioso, seja qualquer tipo de religião, seja lá o que for, o ser humano se tornou incapaz de voltar-se para Deus através de qualquer coisa que ele fala, que ele faça, qualquer obra que ele venha a fazer. A raça humana toda está debaixo de condenação. Romanos 5,12 diz o quê? Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, entenda isso: nenhum ser humano é capaz de resolver o problema. Nenhuma obra que o ser humano venha a fazer é capaz de resolver o problema do pecado. Nenhum esforço, nenhuma religião, nada é capaz de trazer Deus de volta, de reparar o dano do pecado, de pagar pela culpa do pecado diante de Deus. Nada, meus irmãos. A raça humana é incapaz, a religião é incapaz, a sabedoria humana é incapaz, as boas obras dos homens são incapazes de trazer Deus de volta ou de levar o homem de volta a Deus. Você tem que estar convicto disso dentro de você. Nada rompe essa escravidão do pecado. Então Deus traz a lei. Por que Deus trouxe a lei? Para avultar a ofensa. Através da lei é que eu descubro que pecado é pecado. É que eu descubro que cobiça é cobiça. Através da lei eu descubro que a carne tem uma tendência a criar ídolos e deuses. Através
da lei eu descubro que a raça humana é mentirosa, o ser humano é mentiroso, é estragado. Então a lei vem para pôr para fora esse estado de escravidão do homem e provar que o homem é incapaz de cumprir a lei, ele é incapaz. Então a lei se tornou o quê? O ministério da morte, ministério da condenação. Então esse texto que nós lemos, Paulo está dizendo o quê? Que todo mundo está debaixo de cativeiro, está debaixo de escravidão. Então ele vai começar a dizer o estado do ser humano. A raça humana é isso aqui, ó. Como está escrito, não há justo. Versículo 10. Nenhum sequer. Então diante de Deus, presta atenção, não há um justo diante de Deus. Nenhum sequer. E ele vai dizendo, olha lá, não há quem entenda. A pessoa pensa que pelo esforço mental, pela sua inteligência, ela vai conseguir romper essa escravidão do pecado e entender Deus. Não vai. A mente do homem não consegue isso. Então ele fala assim, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A natureza humana não quer saber de Deus, ela não busca Deus, gente. Entende? Quando uma pessoa se converte, é uma ação do Espírito Santo, é um trabalho de Deus na vida dela que levou ela, pela graça de Deus, a se voltar e a crer. Entende? Não há quem busque a Deus. O coração humano é contrário a Deus, a tendência dele é cair no pecado, é fazer tudo errado. Não há um bonzinho sequer. Você acredita nisso? Então olha lá o que ele diz, ele vai descrevendo essas coisas. Todos se extraviaram. Olha o versículo 12. Todos é todos se extraviaram. E a uma se fizeram o quê? Inúteis. Ah, pastor, isso é muito forte. Todos se extraviaram, todos. E juntos, a uma se tornaram o quê? Inúteis. Então a raça humana caída diante de Deus é uma coisa inútil, não tem utilidade para nada, está destruída, está estragada. Olha lá, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há nenhum sequer. Então, esses versículos mostram o quê? O estado condenável da raça humana, de todo ser humano estragado, não busca Deus, não entenda, não entende, não faz o bem. Todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis. Então, quando Deus olha, meus irmãos, ele vê a raça humana caída, ele vê um caos total. Ele vê a coisa se decompondo. Né? Será que você tem essa visão comigo? Nós estamos vivendo aqui, a gente não vê isso. Mas quando ele olha o estado do mundo, das nações, das lideranças, ele vê a coisa se decompondo. Posso trazer um quadro bem feio para você? Você já viu quando um animal morre e vem aqueles montes de vermes branquinhos, começa a comer ele, podre daquele jeito? Deus olha e vê o ser humano desse jeito, apodrecido, estragado, e não consegue sair dessa situação. Quem não entender isso, ele ainda acha que é capaz de fazer alguma coisa para sair da escravidão. Todas essas igrejas que pregam campanha de libertação, de vitória, obras para fazer, coisas oradas para libertar os outros, é um monte de gente tentando fazer uma coisa inútil. O indivíduo fica sem comer, ele acha que ficando sem comer, ele vai se tornar capaz para romper essa escravidão do pecado. É inútil. Então, quando você vê essas igrejas que pregam esse monte de campanha para libertar, para alcançar, para conquistar, é tudo inútil, porque nada disso rompe com esse cativeiro chamado pecado, esse sistema de destruição que está na raça humana. Nada fura isso, nada corta, não tem como escapar, a coisa está preta nesse sentido. Então, quando você olha, quando Deus olha e vê, ele vê a coisa se decompondo aqui na terra. O estrago total, o mau cheiro de tudo isso. Agora o homem acha que ele é capaz de fazer alguma coisinha para se libertar. Ninguém se liberta a si mesmo. Você pode se matar. Pode ter muito crente novo me assistindo pela internet achando que tem poder para se libertar. Deixa o tempo passar, você vai descobrir.
Ninguém tem poder de libertar-se por sua própria força. Se não for uma intervenção de Deus, ninguém se liberta de nada. Por isso que Jesus Cristo diz: como é que eu me liberto? Quando eu conheço a verdade, que é Jesus, essa verdade conhecida me libertará. Não tem outro meio de libertação. Então, como é que o indivíduo pode acreditar num pouco de água ungida para se libertar? Ele está totalmente cego na questão do pecado. Como é que o indivíduo vai acreditar passar pisando num sal grosso para se libertar? Ele está totalmente cego do cativeiro do pecado, não está vendo nada. Como é que ele vai acreditar? Passou um pouquinho de óleo, ele vai se libertar. Ilusão, óleo não liberta, não rompe essa escravidão que trouxe a destruição da raça humana. Você está convicto disso? Então você vê hoje na igreja sendo feito um monte de coisas inúteis, frágeis, sem sentido, para tentar libertar o homem. E essas coisas tomam o lugar de Jesus, que é o único libertador. Ele é o verdadeiro libertador. Então, enquanto eu não tiver uma visão do que é o estrago que o pecado causou no ser humano todo, na raça inteira, enquanto isso eu não tiver convicto, ser afetado, entristecido, sabe? E compreendido a inutilidade do esforço humano, então ainda, se eu não compreender isso, ainda eu não posso entender a obra da cruz. O meu apóstolo vai ser o ídolo, eu vou acreditar no suor daquele, eu vou acreditar na cobertura espiritual do outro, eu vou acreditar nesses mantos que se põe na igreja para se libertar, eu vou beber água, eu vou comprar caneta, tudo que vai me libertar. Eu estou totalmente cego, que nada disso vence essa coisa chamada pecado. Vocês estão entendendo isso claramente? Isso aqui é o evangelho, meu irmão, isso aqui é o evangelho que Jesus mandou ensinar e pregar. Continuando. Aí ele mostra como o homem é. Olha lá o versículo 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição, de amargura. Os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então a pergunta é: e agora? E agora? A Bíblia diz que Deus ama o mundo, amou essa raça humana de uma maneira tal. E agora? Como vai ser? O que precisa fazer para libertar o homem? Na terra não tem um que Deus pode contar para poder libertar o homem, porque todos estão estragados. Então, como Deus vai libertar o homem? O que ele tem que fazer para quebrar essa coisa chamada pecado, para destruir essa prisão, essa escravidão? Não tem um na terra que possa ser útil para isso acontecer. O que Deus vai fazer? Então Deus, presta atenção, ele não vai deixar o homem perdido. Ele vai romper essa escravidão, mas como? Então o próprio Deus, presta atenção, olha, entenda, isso já falei 1000 vezes para vocês. Ele vai vir pessoalmente, Deus vem pessoalmente. Ele vai assumir uma forma física, um corpo humano. Vai nascer aqui debaixo dessa coisa chamada pecado. Ele é o único capaz de romper essa escravidão e desfazer. Está bem claro isso? Então, como vai ser rompido esse cativeiro? O homem é incapaz. Isso é o evangelho. Então, o próprio Deus, ele tem o poder de se transformar num homem. Presta atenção. Assumir um corpo igual ao corpo que os homens que ele fez têm. De nascer aqui nesse sistema corrompido. Vir em forma humana, destruir todo esse cativeiro, inclusive o diabo, romper com tudo isso e salvar o homem dessa escravidão. Só ele pode fazer isso.
Agora eu vou brincar com você. Ele é o verdadeiro extraterrestre. Tem gente que não vai gostar dessa expressão. Por quê? Porque ele vem além da terra, ele vem dos céus. Ele vem dos céus. E ele vai nascer aqui, de uma virgem. Por que ele tem que fazer isso? Porque ele estabeleceu um princípio. Qual é o princípio? Só pode fazer parte do planeta Terra quem nasce de acordo com os princípios que ele estabeleceu. Só pode fazer parte do planeta Terra quem nasce no planeta Terra com a natureza do planeta Terra. Então ele não pode vir como Deus, cheguei, deixa que eu vou dar um jeito. Não. Para ele entrar no mundo, ele tem que se submeter aos princípios que ele estabeleceu. Qual foi o princípio? Só faz parte aqui da terra quem nasce nela, pela natureza que ela tem. Então ele vem e vai se submeter a esses princípios. Ele vai vir, vai ser gerado no ventre de uma mulher. Eu vou explicar isso para você. Vai nascer como um de nós, assumir um corpo humano, vai se identificar com a sua natureza humana, com a sua criação, vai fazer parte dela. Mas ele tem poder de destruir essa coisa chamada pecado. Ele tem poder de destruir o diabo. Deus em forma de homem. Então isso é a coisa mais linda que existe. Nossa cabeça não compreende. Vocês estão entendendo ou não? Você pode pensar, mas como é isso? Como é isso? Então ele vem. Então vamos ver poucos textos que lá no Velho Testamento Deus já deixou claro. Ele vai vir. Já pregou que Jesus viria. Então vamos lá, logo no começo. Vamos lá, Gênesis 3:15. Coitado das pessoas. Eu fico pensando. O indivíduo que não sabe nada disso que eu estou te falando. Vão arrancar uma rosa para ele dar na mão dele e falar assim: isso aqui eu consagrei. Isso vai libertar a tua vida. Olha só a distância. Olha só a distância. Aí você vê um indivíduo crendo numa rosinha. Ele não conhece essas coisas de Jesus. Ele vai achar que aquilo vai libertar ele. Ele não sabe nem... Ele fala que crê em Jesus, mas não sabe nem quem Jesus Cristo é. Então, Gênesis 3:15, logo no começo, no capítulo que o homem se tornou pecador. O que Deus promete? Deus está amaldiçoando a serpente. Versículo 14, então disse o Senhor Deus à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o seu próprio ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Agora veja bem, a promessa está aqui. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o que ele está dizendo esse versículo? Que haveria uma inimizade entre a mulher e ele. E a mulher geraria um descendente, uma semente. Presta atenção. E esse que viria da mulher, da descendência da mulher, que já é Cristo, o que ele faria com essa serpente que é o diabo? Feriria na cabeça, feriria a cabeça da serpente. Mas ele seria ferido no calcanhar, porque ele iria para a cruz e ia ser ferido por causa disso. Então logo no capítulo da queda, Deus já promete que a mulher vai dar à luz a uma semente que vai ferir a serpente na cabeça. Está escrito isso aqui ou não está? Você tá entendendo que Deus já começa a pregar Cristo lá antes da lei. Antes da lei, já começa a pregar Cristo. Vamos a outro texto, só mais a 3 textos. Vamos lá, ficar só em Isaías, né? Isaías, vamos lá. Isaías, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. E vamos lá para Isaías. Isaías capítulo 7. Isaías teve muita revelação da vinda de Jesus. Então Isaías 7, vamos ler só o versículo 14.
Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual o sinal que Deus daria? Presta atenção. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará do que? Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Então o que Isaías viu? Que Deus disse para ele que a virgem conceberia. Olha a coisa, como é que uma virgem pode conceber, né? Sem ter uma semente masculina, um contato físico com o homem. A virgem conceberia, daria à luz a um filho. E esse filho seria chamado Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Então tá, olha como o Velho Testamento pregou que Cristo viria, né? Vamos, Isaías capítulo 9, vira uma página ou duas, e vamos ler o versículo 6. E diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ah lá, o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Ele seria Deus Forte, Pai da eternidade, o Criador da eternidade e Príncipe da paz. De quem Isaías está dizendo? Que Deus daria um filho. Esse filho teria o governo sobre os ombros dele, e o nome desse filho seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Vamos lá para o capítulo 53. Isaías tem uma visão deste filho que viria indo para a cruz, cumprindo o sacrifício perfeito. Então ele começa dizendo em Isaías 53, quem creu, quem que acreditou? A pergunta é essa, quem que acreditou nisso? Quem acreditou em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Agora o que ele fez na cruz? Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas, ou pisaduras, ou chagas, fomos sarados. Todos nós andávamos, olha lá, desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Até ele, para você ler o resto. Então aqui Isaías tem revelação de que ele viria. Ele iria para a cruz. Ele seria o sacrifício perfeito. Tomaria sobre ele as nossas iniquidades, pecados, doenças, sofrimento. Ele foi ferido de Deus e oprimido, moído. Presta atenção na expressão, moído ele foi aonde na cruz? Pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz com Deus, que é romper o cativeiro, estava sobre quem? Sobre Jesus. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, o Velho Testamento prega. Olha lá, ele vai vir. Ele vai chegar, ele vai vir. Vocês estão entendendo isso ou não? A pergunta: quem poderia romper as trevas que o pecado trouxe para o planeta Terra? Nenhum ser. Então, guarde isso na tua mente. Então, Jesus Cristo vem. Ele é Deus que vai se transformar num homem. Vai nascer aqui na terra de uma virgem. Eu vou te explicar isso. Deus em forma de homem, como homem Deus, agora ele vai romper o cativeiro, vai para a cruz e destruir todas as maldições e a culpa que entrou na raça humana por causa do pecado, e na cruz ele vai destruir o diabo. Por isso que Paulo disse, a palavra da cruz é loucura para quem se perde, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Entenda, poder de Deus não é recebe, isso é tudo poder feiticeiro da carne. Isso é o falso evangelho mentiroso que entrou nas igrejas
E fica todo mundo nisso, tudo cego, não falam da cruz. A palavra da cruz é o poder de Deus é o que foi feito na cruz. Isso é o poder de Deus. Se você entender isso, você vai ver que tanta coisa que se fazem na igreja hoje não é evangelho, parece macumba, parece feitiço, não é evangelho. E está infestado isso daí. Vamos falar assim, pastor não crê no poder de Deus. Eu creio, eu sou um que crê no poder de Deus. O poder de Deus é a palavra da cruz, é isso que cura o homem. Está bem claro isso? Agora você tem que entender essa transição. Mas pastor, então como é que ele veio de lá? E como é que entrou na barriga de uma mulher? Que mistério é esse? É um mistério isso aí. Então vamos trabalhar nisso. Vamos lá. Lucas, você tem que entender isso claramente para saber que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. É tudo, né? Lucas, vamos ver ali. Capítulo 1, versículo 26. Vamos lá. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem, olha lá, lemos Isaías. Qual era o sinal que Deus daria? Uma virgem conceberia. Olha ela aqui. Quanto tempo depois? Foi o anjo Gabriel, uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então, olha, ela teve uma visão do anjo. O anjo apareceu para ela. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar: o que significa essa saudação? Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, ou Filho de Deus. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Olha, presta atenção. Por isso também um ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Para aí. Olha que coisa, o anjo aparece para uma virgem que não sabe de nada, uma moça nova. Faz aquela saudação e fala assim: olha, você vai dar à luz um filho. Olha que coisa de doido. Ela fala assim: como eu vou ter um filho? Na cabeça dela, só posso ter filho se eu me deitar com um homem. Mas aí o anjo fala: não vai ser dessa forma, vai ser de uma forma sobrenatural. Vai descer sobre você o poder do Espírito, vai se envolver você e você vai dar à luz a um filho. Vai ser chamado Filho de Deus, vai ser um ente santo. Na nossa cabeça, como é que a gente vai entender isso? Mas Jesus já existia e era Deus. Então como é que ele vai vir aqui e ser injetado no ventre de uma virgem? Eu não entendo isso. Então o que é esse poder do Altíssimo que vai envolver ela? Você está atraído por isso? Tá? Você já sabe, né? Então vamos ler um texto de Filipenses. Depois eu vou voltar aqui para trabalhar no teu coração com essas palavras aqui. Vamos lá, Filipenses. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler ali versículos 5 em diante. Filipenses 2, 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, preste atenção, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Agora, está aqui um mistério. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Para aí. Como é que ele se esvaziou? Ele subsistia em forma de Deus, ele era Deus. Então como é que ele se esvaziou para assumir forma de homem? Nós não sabemos disso. O que ele teve que deixar lá nos céus? Ser reduzido a uma semente, introduzida no ventre de uma mulher ali na terra. Olha o poder de Deus. A nossa cabeça não consegue entender. Mas ele se esvaziou, ele teve que deixar tanta coisa. Ser resumido a uma semente. Presta atenção, meus irmãos, isso não é fácil, mas é a coisa mais linda. Então, aquela virgem estava lá, o Espírito Santo trouxe Jesus lá daquela dimensão. Introduziu lá no ventre dela. Vocês estão entendendo o que ele teve que deixar? E Deus vai nascer aqui na terra em forma de homem. Vai nascer em forma de homem. Agora presta atenção. Se você pegar o grupo sanguíneo de uma criança, é o mesmo grupo sanguíneo do pai. Faz um exame de DNA e prova que o pai é pai. Sim ou não? Jesus tinha a mãe física, mas o pai é Deus, não é físico. Entenda isso. Então, o grupo sanguíneo de Jesus Cristo é um grupo sanguíneo de Deus, é sangue de Deus. Será que você está entendendo ou não? Então, aquela semente que é gerada no ventre da mulher ali, ela traz um grupo sanguíneo de Deus, um sangue puro, um sangue sem pecado, um sangue que não vem da genética de Adão. Então a genética de Jesus Cristo é genética de Deus. Então Deus vai nascer em forma de homem. Então nós herdamos um sangue de Adão, um sangue do pecado. Mas Jesus, ele nasceu com o sangue da genética de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Então o sangue dele era puro. Não é sangue humano, pecador. Então Jesus, ele não nasceu. Nós herdamos de Adão o pecado, a destruição. Jesus Cristo nasce aqui na terra, mas ele não vem de Adão, ele vem da genética de Deus. Então ele nasce com o sangue de Deus, um sangue puro. O sangue que seria derramado na cruz instituiria a nova e eterna aliança. O sangue que realmente pagaria pelo pecado do homem. Na velha aliança, como é que o pecado era pago e coberto? Com sangue de animais. A velha aliança era selada com sangue de bezerro, de bode. Fraca a velha aliança. A nova aliança é selada com sangue de Deus, sangue puro, que não herdou o pecado da genética de Adão. Você entende isso ou não? Está entendendo isso? Então Jesus vem, e Deus em forma de homem é gerado no ventre de Maria. Ele não herda nada do sangue de Maria. Ele não herda o sangue do pecado de Maria. Ele vem com uma genética de um sangue de Deus. Ele tem um grupo sanguíneo de Deus. Então Jesus Cristo nasce. Ele não nasce que nem nós, que veio de Adão destruídos, pecadores. Ele nasce em forma de homem, mas incorruptível, sem pecado, sem o que Adão passou para cada um de nós. Vocês estão entendendo? Por isso que ele é o Cordeiro, sem mancha, sem mácula. Jesus nasce um homem perfeito, Deus em forma de homem. E ele é o ser extraordinário, maravilhoso. Então, quando Jesus Cristo nasce Deus na terra em forma de homem, com corpo humano, semelhante a eu e você no aspecto físico.
mas não tem nada de Adão, nada de pecado nele. Ele é perfeito. Ele não nasce com a nossa natureza caída, corrompida. Então ele se torna o ser humano único capaz de romper com a escravidão, de destruir o cativeiro, de destruir o diabo, de desfazer tudo que essa maldição do pecado trouxe na terra. Ele é o único capaz de libertar o ser humano. Acredita nisso? Então Deus nasce em forma de homem. Ele esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo, reconhecido em figura humana. Por isso que eu conheço Jesus só por revelação. Jesus foi um cara legal, foi um grande revolucionário, foi um grande líder religioso do tempo dele. Mas só quando os meus olhos é aberto que eu enxergo Jesus como o Deus que se humanizou, o extraterrestre, vou falar assim. Esse é o verdadeiro, o resto não existe. Que veio de lá dos céus. Não veio com disco voador, não veio com tecnologia. A tecnologia que Deus usou foi a máxima. Essa nascer aqui em forma de homem, nenhuma mente encontra isso ainda. Ele não veio com a cabeça grande, os olhão, um corpinho pequenininho, não parou um disco voador e desceu cheio de luzes, ele veio, não. Isso é produto da cabeça do homem. Não foi nenhum OVNI que veio, Jesus desceu, não. Foi uma coisa invisível. Ele é o verdadeiro extraterrestre. Só para você entender isso, ele veio de lá. Ele veio dos céus, de onde nós vamos viver. Ele veio de lá. E ele é o único capaz. Você tenha isso dentro de você. É o único capaz de libertar o homem. Não tem outra coisa, meus irmãos. Não tem religião, nem papa, nem apóstolo, nem bispo, nem eu sou capaz de te libertar. Eu só sou a voz. Mas ele veio e é o único capaz de libertar o homem da escravidão e dar a vida eterna para o homem, libertar da condenação. Nenhuma outra coisa rompe essa questão do pecado, da maldição que entrou no mundo pela queda do homem. Então você tem que ter isso em mente. Agora ele vem, presta atenção, ele tinha poderes miraculosos. Não é? Ele não chegava e falava, ô mar, ele é o criador do mar e do vento. Então eles estão lá no barquinho, estão tudo morrendo, Senhor, me ajuda. Ele parou, homens de pequena fé. Mar, acalma-te, vento, emudece. Shhh. A natureza reconhecia ele como o Criador, obedecia. Eles estão no barco, aquela coisa toda, e sobe e desce, vamos perecer. Daqui a pouco vê Jesus vem andando sobre as águas. É um fantasma! Calma, sou eu. Aí ele foi andando. As ondas fazem assim, ó. Jesus não ficava fazendo assim, ele vinha pairando. Entrou no barco. Calma, vocês estão com medo do quê? Tinha lá 5 pães e 2 peixinhos. Oh, Deus! Aquilo alimentava 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? Vocês estão entendendo? Aí o cego estava lá, ele... tô vendo, não é que nessas parafernálias de milagre frajuta que tem aí na televisão. Eu quero ver um apóstolo desse andar sobre o mar. Quero ver num dia de tempestade sair do tempo. Agora filma aí. Para vento, quero ver, gente. Não faz nada dessas coisas, é tudo falso. Não são? Não faz. Pô, se tem esses poderes todos, vai lá onde está todo mundo morrendo de AIDS, de lepra. Vai lá, entra no hospital, acaba com tudo. Não fica, vem para a minha igreja, vem, vai, eu vou. Jesus ia e resolvia. Porque não fazem nada disso. Mas ele falava com o vento obedecia, falava com o mar obedecia, multiplicava pão e peixe. Não multiplicava? Tocava no leproso, pele de criança, instantaneamente. Não é? Quando chegava lá
Estende a mão. O cara tinha uma mão mirrada, estendia, virava um braço. Não precisava arrancar da cadeira de roda. A pessoa sai assim da cadeira de roda. Tá vendo? Dá glória. Aí vou, tá vendo? Tá andando. Ele já fazia isso. Não precisava de terapia, fisioterapia, nada. Crescia a perna, ele já chutava a bola, já estava bom. Completa a obra. Vocês entendem ou não? Que era Deus em forma de homem realizando as obras. Agora a liderança religiosa olhava para ele e queria matar. Os miseráveis olhavam para ele e criam, era revelado quem ele era. Vocês estão entendendo ou não? Os olhos eram abertos. A religião cegava. Vamos matar esse cara. Não pode ser. Vamos fazer um complô contra ele. Tinha um ódio dele. Mas aqueles coitados desprezados pela religião enxergavam. Você vê como é um mistério, né? Então esse Deus em forma de homem, ele veio. Então Jesus Cristo não é um pequeno qualquer do tamanho do diabo, que às vezes o diabo mais vence ele do que ele vence o diabo. Não. Ele veio em forma de homem, ele venceu o sistema, não cometeu um pecado. E destruiu o diabo na cruz do Calvário. O diabo não é páreo para ele. Agora você acredita, a igreja acredita nisso? Não acredita que ele venceu o diabo. Nenhum homem vence o diabo. Quer vencer o diabo com uma agorada. Quer vencer o diabo com uma rosinha morta no vasinho para chupar os demônios que estão na tua casa. Quer vencer o diabo jogando uma... Pelo amor de Deus, gente, isso não vence o diabo. O diabo ri dessa gente. De vez em quando o diabo se manifesta, era para eles ficar bem contentes, achar que tudo isso tem poder para mantê-los na mão dele. Mas ele venceu o diabo na cruz, destruiu o cativeiro do pecado na cruz. O sangue dele, da nova aliança, é um sangue puro de Deus. Por isso que Paulo fala em Atos 20, ele nos comprou agora com o seu próprio sangue. Deus passou a ter sangue aqui na terra, na pessoa de Jesus Cristo. Porque Deus é espírito, espírito não tem sangue, mas Jesus passou a ter sangue. Então, o ponto é esse: nada neste mundo liberta o homem, nenhuma religião liberta o homem, nada vence o poder do pecado, nada desfaz essa destruição, não tem um capaz disso. Então Deus vem em forma de homem e vai resolver o problema. Está bem claro isso na sua mente? Então vamos agora ver os textos que falam disso. João capítulo 1, vamos lá. João 1 diz: no princípio era o verbo da vida, o verbo estava com Deus, e o verbo era o quê? Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha lá, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, que é Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, João está apresentando Jesus como o Criador de todas as coisas. Versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em quê? No seu nome. E quando eu creio nele, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se humanizou, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Então João apresenta Jesus como o Criador que se encarnou, o verbo que se fez carne, que veio para o que era seus, veio aqui para a terra, para o lugar que ele criou. Os seus não receberam, mas aqueles que creram, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus veio, é o único capaz. Agora, se eu creio nele, ele não vai me libertar. Se eu creio nele, eu vou fazer uma campanha de 7 dias de libertação de quê? Se eu creio nele, ele não vai me libertar. Ele vai falar assim, ó, vai para aquela igreja ali, passa a mão no manto 7 sextas-feiras, aí eu vou te libertar. Isso é a cabeça do homem. Isso é quem não tem visão de quem Jesus Cristo é.
Cuidado com o demônio. Eu sou filho de Deus. Ele me libertou. Cuidado com o demônio, o quê? O demônio tem que ter cuidado comigo, porque eu conheço a verdade. Pastor, o senhor não tem medo? Não tenho, eu conheço a verdade. Você conhece a verdade? Então esse evangelho fraco, que fracassa a obra da cruz, não é evangelho, é o falso evangelho que está aí, na televisão o tempo todo. Vamos para outro texto. Já lemos lá o Filipenses? Vamos ler o Filipenses de novo. Vamos lá, Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante. Então ele diz: tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, presta atenção, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse o que? Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor para a glória de Deus. Então ele recebeu um nome que está acima de todo nome. O nome dele está acima de todo nome. Quem é o demônio, quem é macumba, quem é inveja para pegar num filho de Deus? O nome de Jesus está acima de tudo. Você crê nele, é o máximo, meu irmão. Agora, não é ensinado essas coisas. O povo de Deus quer para ser um povo vitorioso, corajoso, tudo com medo de macumba, medo de diabo. Essas igrejas encheram a igreja com essas coisas feiticeiras. Toda sexta-feira olho gordo, inveja, é uma macumba geral. Mancharam o evangelho com esse falso ensino e não ensinam a obra da cruz. Então vive o povo oprimido, triste, caído, supersticioso, não consegue confiar em Jesus Cristo como verdadeiro libertador. Olha que mal isso faz, meus irmãos. Destrói a fé das pessoas. Então o nome dele está acima de todo nome. Vamos ver Colossenses. É o próximo livro, Colossenses, capítulo 1. Vou ler o 13, porque eu não posso deixar de ler o 13. Então, Colossenses 1,13. Essa aqui é a obra de Cristo lá. Ele nos libertou. Da onde, pastor? Do império das trevas. Você é um crente de verdade? Está salvo. Então, ele te libertou do império das trevas, de todo o poder do diabo. Você é um crente, ele te arrancou, te libertou do império. Está liberto. Se você crê nisso, você é liberto. Está liberto, não tem medo mais de nada. Se não crê, não tem vida. Isso que eu estou te lendo. Você nem gosta disso que eu vou ler. Muitos pastores que só pregam libertação não gostam. Eles nunca vão ler um texto desse na igreja deles. Nunca. Numa campanha de libertação, eles vão ler: ele te libertou do império das trevas. Porque se pregar isso, acabou as campanhas, não tem mais sentido. O crente descobre que é um liberto, acabou o jugo. Você acha que eles vão ler isso para as pessoas? Não vão. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para outro reino, o reino do Filho do seu amor. Nós somos transportados, estamos num outro reino, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Agora, quem que fez isso? Quem é que fez isso? Agora ele vai falar sobre Jesus, presta atenção. Nós temos esse pensamento: o único que pode romper com o cativeiro da escravidão é Jesus. Não tinha um homem, então Jesus assume um corpo humano, vem em forma de homem, ele é capaz de romper tudo, destruir o diabo e salvar aqueles que creem. Ele é capaz, ele é poderoso. Então quem é que me libertou do império das trevas? Ele fala: ele é a imagem do Deus invisível. Então Cristo é a parte visível de Deus. Eu não posso ver Deus se eu não tiver uma visão de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Olha lá, o primogênito de toda a criação. Agora olha o versículo 16. Pois nele, em Cristo, Jesus, olha lá,
Nele foram criadas todas as coisas. Ele é o criador de tudo. Todas as coisas aonde? Olha lá, nos céus e sobre a terra. Ele criou os dois mundos, as visíveis e as invisíveis. Então ele criou os dois mundos. O mundo que nós vemos, e tem um mundo paralelo e invisível, que é o reino de Deus. Ele criou esse mundo também. Ele criou os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, criou os seres celestiais, criou o planeta Terra e tudo que nele existe. Ele é o criador do mundo visível e do mundo invisível. Olha como ele é grande. Agora vem um indivíduo, diabo, que já está debaixo de maldição, que já se cumpriu, Gênesis 3,15, a cabeça dele já foi esmagada na cruz. Tentar fazer alguma coisa contra o Criador de tudo, que venceu tudo. E a igreja que fala, eu creio em Jesus, está com medo de um farrapo. Está com medo de um farrapo derrotado, despojado, fugindo dos olhos gordos. Estão fugindo disso. Porque não conhece Jesus, não conhece Jesus. E tem um monte de gente supersticioso. Sexta-feira estão fazendo macumba. Olha a escada, olha o gato preto, olha a casa da macumba. Está a casa da macumba lá. Ai meu Deus, está amarrado. Quem passa lá na frente, quando você passar lá, os demônios vão cair. Porque você é de Deus. Acredita ou não acredita? Ah, meu irmão, acho que eu vou ficar brabo hoje aqui falando essas coisas. Porque não é possível que não está escrito isso. Ele criou os dois mundos, o visível e o invisível. Olha lá, sejam os tronos, sejam as soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Por que nele tudo subsiste? Quando ele disse aquela palavra em Gênesis, haja luz. A luz está aí até hoje e não pode parar, porque ele ordenou que ela existisse. Ele é sustentador da luz. Quando ele criou todas as estrelas, elas têm que ficar onde estão. E se mudar alguma coisa é por autorização dele. Porque ele disse que tem que ser assim. E até hoje está sendo sustentada pela palavra dele. Quando ele ordenou que cada semente produzisse segundo a sua espécie, com a mesma semente, até hoje isso está obedecendo, não pode mudar, porque ele ordenou, ele sustenta, nele tudo subsiste, tudo está em torno dele, ele é o sustentador de tudo. Aquele sol está queimando lá, desde que você nasceu aquele sol está queimando, não está? Porque ele não acaba, porque ele diz que tem que ser assim, e não vai mudar se ele não alterar as coisas. Então você joga a sementinha de milho, nasce a espiga. Ele é o sustentador de tudo, tudo tem que obedecer porque ele está vivo, nele tudo subsiste. Entende isso? Está vendo como ele é grande? Continuando. Ele é antes de todas as coisas, versículo 17, e nele tudo subsiste. Olha lá, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Por que fala que ele é a cabeça do corpo? Imagine o corpo humano. Cristo é o cabeça. A igreja é o corpo. O que controla o seu corpo todo? A cabeça. Falhou aqui, falhou aqui. Não falhou? Então a cabeça, o cérebro, emite ordens. Olha, eu estou mexendo os dedos. Minha cabeça, ele está mandando fazer isso. Se parar aqui, eu não mexo mais. Tem um derrame para tudo. Não para. Então está dizendo que a igreja, nós somos o corpo, ele é o cabeça, ele é a nossa cobertura espiritual. A autoridade que ele tem. Ele é o cabeça, o controlador de tudo. Nossa cobertura, nenhum apóstolo é cobertura espiritual de ninguém, meus irmãos. Como é que o homem pecador estragado, corrupto, pode ser cobertura espiritual da igreja? A palavra dele é tudo. Não é. Que se fosse, se ele entendesse isso, ele ia se arrepender, ia na televisão confessar, fui errado até agora dizendo que eu era cobertura espiritual, a cobertura é Jesus, ele ia passar a glória para Jesus, não ia ficar com a glória para ele, é porque não se arrependeu, ou não enxerga. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos,
para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse o quê? Toda a plenitude. Então, Cristo habita nele corporalmente, toda a plenitude da divindade. Ele é o Deus perfeito. Ele é Deus perfeito, o único capaz de romper com o cativeiro. Eu tenho que repetir isso 1000 vezes para você não perder o ponto. Continuando, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer no céu. Isso até aí está bom. Então o que ele fez? Quando ele derrama o sangue na cruz, remove todo o pecado, ele fez a paz. Aquele castigo lá de Isaías, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Quando o castigo cai sobre eles na cruz, ele derrama o sangue e nós estamos em paz com Deus e Deus está em paz com aqueles que creem. Acabou o problema. Acabou o problema. Vocês estão enxergando Jesus como ele é grande, poderoso, maravilhoso. Agora a gente adora ele em espírito. Mas Pedro, aquela turma toda andou do lado dele, e os olhos deles foram sendo abertos de acordo com o tempo. Pedro ainda teimoso, quando Jesus falou que ia para a cruz e ia morrer. Pedro, esses aí todos vão te negar, mas eu vou dar minha vida. Aí Jesus falou, Pedro, antes que cante o galo ainda de manhã, você vai me negar 3 vezes. Eu não vou fazer isso. Olha a carne zelosa. Eu não vou fazer, todos podem fazer, mas eu não vou. Negou. Então, Jesus vem a esse mundo para romper, acabar com essa escravidão, destruir o diabo na cruz, salvar o homem, dar a vida eterna para o homem. O centro do evangelho é isso. Olha, não é você vai ter uma casa nova, você vai mudar de casa, você vai se casar, você vai prosperar, você é empresário, vai sair do vermelho, você vai comer do bom e do melhor. Não é isso o evangelho, gente. O evangelho de Jesus Cristo veio romper isso e nos dar a vida eterna. Você não vai morrer nunca mais. Vai viver lá de onde ele veio para sempre. Por que Jesus veio ao mundo? Vamos ler aquilo, João 3. Vocês aguentam mais um pouquinho aí, tá? Então vamos lá, João sabia disso. João 3. O que diz aquele versículo? Olha lá, porque Deus amou o mundo. João tem revelação disso. De tal maneira, o que ele fez? Ele que deu seu Filho único. Para que Jesus foi dado? Deus amou o mundo. Então Deus entra em ação para salvar essa humanidade. Vai romper o cativeiro, vai destruir o cativeiro. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que crê nele não pereça. Perecer é se perder, se estragar, mas tem o quê? A vida eterna. Então, qual é o foco de Deus? O homem, a imagem e semelhança de Deus ficou perdido, o homem escravizado. Então Deus manda Jesus Cristo, que é Deus em forma de homem, para que todo aquele que acreditar nele não vai se perder, vai ter a vida eterna. Então qual é o foco de Deus? Dar a vida eterna. Isso é o evangelho. É anunciar a vida eterna que Jesus Cristo veio trazer para aqueles que creem. Jesus pode me abençoar aqui, abençoar ali, pode, mas o foco de Deus é a vida eterna. Agora, o que você vê o evangelho pregando hoje? Você vai ter carro, ter casa, você vai ter dinheiro, você vai mudar de carro. Você vê os testemunhos miseráveis na televisão. Eu estava no vermelho, eu vim aqui, fiz o sacrifício da fogueira santa. Agora estou com um apartamento de cobertura, estou com 3 carros, minha firma está prosperando. Que miséria, isso não é evangelho, isso é o falso evangelho. Não fala nada de vida eterna, não fala nada de vida eterna, não fala nada de Cristo ter vindo ao mundo. A igreja fez isso na minha vida, não é Jesus. Então você só vê isso. Dá o teu dinheiro aqui para a igreja bastante, que Deus vai abrir a porta e vai ficar rico. Você só fica rico se der tudo que tem lá, não é isso? Onde está escrito isso, gente? Isso é evangelho. Eu falo assim, depois você não vai mais dar oferta aqui. Que não dê, o que eu posso fazer? Mas é a verdade.
Sua vida vai mudar hoje, você vai prosperar, você vai ser cabeça e não um caldo, vai comer o melhor da terra. Olha como está caro as coisas. Vai comprar lá um quilo de filé mignon para ver. É melhor ir para o frango ou peixe, não é não? É tudo crente. Aí você vê lá, nos carros o adesivo, presente de Deus. Tinha que pôr embaixo também, em 60 parcelas. Tinha que pôr. Tinha que pôr presente de Deus em 60. O cara, vai pela fé. Vai pela fé. Eu estou sem nenhum real, mas aquela firma ali disse assim, pode, não precisa nem dar entrada. Pela fé. Fé burra, ignorante. Isso não é fé, isso é tolice. Vocês entendem ou não? Isso não é, isso que está sendo pregado, olha bem que eu estou te falando. É duro falar isso. Mas não é evangelho. Isso que essa turma traz na televisão não é evangelho, é farsa, gente. É só você ficar rico, construir coisa. Todo mundo quer ter um dinheiro a mais, construir. Isso está na natureza humana. Não é errado você ter alguma coisa. Mas é só isso. Jesus veio no mundo para fazer isso. Ele veio para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Uma vida eterna. Continua a leitura. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, o que não crê já está condenado. Por quê? Porque veio de Adão, já está condenado. Então por que ele veio? Porque ele veio para romper os grilhões da morte, romper esse cativeiro do pecado, desfazer tudo isso, restituir a imagem e semelhança de Deus que foi perdida no homem pecador e anunciar a vida eterna para aquele que acreditar nele de verdade. Anunciar a vida eterna. Então, se você creu de verdade, esse corpo vai morrer, mas você vai viver eternamente. Você nunca mais vai provar a morte por nada. O que não crê nele nessa vida vai morrer, o corpo vai morrer eternamente. Vai morrer, vai sumir. Então a coisa é muito séria. Você vê que o evangelho é uma coisa estreita. Eu estou te pregando uma coisa estreita, meus irmãos. As pessoas não gostam disso. As pessoas vão falar assim, o pastor só prega, quer dizer que para essa terra não tem nada. Ele veio dar a vida eterna. Agora, se você estudar, trabalhar, se esforçar, for fiel, vai passar um caminho bom. Se não olhar para a palavra, não ligar para nada, viver dormindo, vai continuar dormindo e vai atrás do evangelho que é para essa terra. Vai atrás do evangelho que é para essa terra. Quer dizer, pastor, não, Deus quer que eu seja miserável? Não, meu irmão. Olha, presta atenção. Se você estudou, fez uma faculdade, se aperfeiçoou, você vai ter um emprego que ganha um pouco mais. Se você só fez o ginásio, vai ter dificuldade para ter trabalho. Se você tem aquela coisa comercial, você pode abrir um negócio e prosperar, mesmo sem ter estudado. Se você for um bom vendedor, dependendo do produto, você também pode prosperar. Se você tem uma firma própria, constrói coisas. Mas são coisas difíceis que poucos alcançam. Poucos. Vocês entendem ou não? Não adianta eu ir na igreja, Deus vai mudar, me tirar do vermelho. Eu não aprendi nada, eu não tenho uma profissão. Como é que eu vou comprar uma BMW? Pode se matar de fazer campanha, dá o seu arroz e feijão lá, você não vai ter a BMW. Essa é a lei desse mundo, meu irmão. Você está entendendo isso? Vai ficar rico só se você teve pais, avós com muita herança, e eles morrem e passam para você. Tenta comprar uma casa, já é difícil. É difícil, não é? Vai ter que financiar em 30 anos. Tem gente que vem de família rica, teve as coisas fáceis. Mas tem gente que comeu banana com pão muito tempo até alguma coisa. Agora eu vou num culto, que se eu der o meu dinheiro lá, eu vou ficar rico. Balela. Quem vai ficar rico é eles, não é você. Você vai continuar dando. Uma campanha após campanha, campanha após campanha. De vez em quando eles pegam alguém combinado. Eu vi um testemunho na televisão. Eu morava na favela, agora eu tenho uma BMW. Eu falei, o quê? Em 6 meses? Só se roubou. Só se roubou. Porque ninguém em 6 meses ganha tanto dinheiro assim. Só se acertar na loteria, nessas loterias. Só se acertar. Aí é o único jeito. Caso contrário, ninguém ganha dinheiro por uma BMW em 6 meses. Bom, só se
tiver aliado com aquela turma lá do Congresso, né? Se tiver aliado com aquela turma, aí capaz que venha alguma coisinha para você. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não, queridos? Estou passando muito? Só mais um pouquinho? Só mais um pouquinho? Então, porque ele veio ao mundo? Todo que acreditar nele não vai perecer, vai ter a vida eterna. Ele é o único capaz de romper com a escravidão. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Se o crente não for convicto disso, ele não entende o Evangelho. Então ele veio em forma de homem. Quando você vê Jesus ali multiplicando pão, abençoando as crianças, curando cegos, leprosos, pregando o Evangelho, você vai entender, Deus estava em Cristo. Você vai ver Deus ali em forma de homem, fazendo todas aquelas coisas. Não explorou ninguém, não enganou ninguém. Foi rígido com a liderança religiosa. Foi rígido com a liderança religiosa. É o do Nilson. Vocês estão entendendo, queridos? Sim ou não? Então já lemos. Eu vou até 9h30, tá? Só tem mais uns 4 minutos. Vamos lá, para acabar isso aqui. Então, Hebreus capítulo 1. Hebreus 1. Hebreus 1 fala aqui dele de uma forma maravilhosa. Olha lá, Hebreus 1, versículos 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, o pessoal do Velho Testamento, como que Deus falou com eles? Pelos profetas e de muitas maneiras. E para nós, como Deus fala? Nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Então, quem é que fala conosco? É o Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quem é esse Filho? Olha lá. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Quem é Jesus? O resplendor. O resplendor é o brilho da glória de Deus. É isso que Jesus Cristo é. É a expressão exata do seu ser. Olha lá, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um nome mais excelente nome do que eles. Então Jesus é a expressão exata do ser de Deus, é o resplendor da glória de Deus. Quer ver a glória de Deus? Você tem que ver Jesus. Se não ver Jesus, não adianta dizer que essas ralabaclaias é glória de Deus. Não é, meu irmão, isso é... Não é. Pode dar aviãozinho na igreja, virar cambalhota, se entortar. É isso que te digo, é isso que te digo. Pode fazer tudo isso e enganar. Não é a glória de Deus. Não é. Não está vendo a glória de Deus. Eu falo assim, a turma fica com uma raiva. Vou falar, que fique com raiva. Pode ficar. Não pega a raiva, não pega. Não vai pegar. Então ele é o resplendor da glória de Deus. Agora vamos lá, para terminarmos, em João de novo. João 14. João 14. Versículo 5, vai. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós tivesseis conhecido, conhecereis também meu Pai. Desde agora o conheceis e os tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus a Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Então, veja bem, quem vê a mim, vê o Pai. Então, se eu tiver uma visão de Jesus, bíblica, eu vejo Deus.
Como é que eu vou ter essa visão dele? Eu recebo a informação da palavra e Deus, pelo Espírito, me revela. E a hora que você tiver uma visão de Deus, acabou o problema. Você não tem mais medo de nada. Não é mais supersticioso. Aí você vai ver que o misticismo invadiu a igreja. Você vai ver quem é os falsos pastores e falsos profetas da atualidade. Porque eles não pregam Jesus Cristo. Eles pregam eles, a igreja deles, o show deles. Todos eles ficaram magrinhos, fizeram implantes de cabelo, se maqueiam bastante, andam cercados com um monte de seguranças, estão com o rabo preso na política, e o show é eles, não é Jesus. Entende isso ou não? Então Jesus disse para Felipe: Felipe, há tanto tempo eu estou com você, você não me viu ainda não entendeu? João 10, vai lá, João 10, volta um pouquinho. Vou ler desde o 27. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai quem as me deu, ou aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então está bem claro isso no seu coração, para terminarmos. Ninguém, nenhuma religião, nenhuma obra, nada poderia romper esse cativeiro do pecado que destruiu a raça humana. Então Deus vem em forma de homem, nasce aqui em forma de homem, nasce da Virgem, conforme vimos tudo. E como homem, sem usar os seus atributos, ele vai destruir essa maldição que entrou no planeta. Aonde? Na cruz. Ele vai destruir o tentador, o diabo. Aonde? Na cruz. Ele vai romper com essa escravidão, sem usar os seus atributos divinos, seus poderes miraculosos. Ele vai ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aonde? Na cruz. Então não tem outro meio de ser liberto. Então quando eu conheço essa verdade, creio, ela me liberta. Não preciso que alguém venha, sui demônio, né? Não preciso beber agorada, óleo ungido, não preciso de rosa, não preciso de homem nenhum. Quando eu creio, agora você precisa crer. Quando crê é verdade. Ele é o verdadeiro libertador, meus irmãos. Ele é o nosso redentor, o salvador, o que salva de verdade. Está bem claro isso dentro de você? Então quem não entendeu isso, não teve revelação disso, ele não sabe nem que é liberto, ele nem crê que é liberto. Ele precisa de óleo, ele vai precisar de apóstolos ser cobertura dele, ele precisa de igrejas que toda hora tem campanha que grita muito, que dá volta, que dá muita coisa orado, todo dia ele precisa de um amuleto novo para se sentir consolado, amparado. Ele não tem visão de quem é Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Então vamos terminar por aqui, tá? Semana que vem a gente continua.